E aí, galera, tudo tranquilo? Eu sou o Davi e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar um pouquinho sobre física, né? Vou falar um pouquinho sobre tempo de queda, beleza? Um assunto bem comum quando a gente estuda queda livre. Esse é o tempo que o objeto leva para chegar no chão, né? O próprio nome diz. E a gente vai considerar que ele está sendo abandonado, ou seja, a velocidade inicial dele é zero, né? É nula. E ele vai ignorar a resistência do ar, beleza? E nesse caso, também a aceleração do local vai ser a própria gravidade, beleza? Suave? A fórmula para a gente achar o tempo de queda, né? É o t, que é igual a raiz quadrada de duas vezes a altura inicial dividido pela gravidade. Em alguns locais a gente também pode achar assim, né? T ao quadrado é igual a 2h0 sobre g. Às vezes facilita as nossas contas, beleza? Então vamos demonstrar essa fórmula aí. Vamos chegar nessa fórmula, né? E resolver algumas questões para aplicar o conteúdo, beleza? Então, bora lá. A demonstração dessa fórmula é extremamente simples, né? A gente só vai partir da equação horária do movimento retilíneo uniformemente variado, né? O MR-UV. Então a gente tem que a altura final é igual à altura inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a gravidade, a aceleração, né? Vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Beleza? A gente tem que considerar duas coisas, né? Primeiro, como eu estou dizendo que a altura final é o chão, a gente pode considerar que aqui é zero. A altura final é zero. E como o objeto é abandonado, né, a velocidade inicial dele é nula, esse produto aqui, vezes zero vezes t, também vai ser zero. Então, repetindo, a gente vai ter zero é igual à altura inicial. E como eu estou considerando que o sentido positivo é para cima e a gravidade aponta para baixo, a nossa gravidade tem que ser negativa. Gt ao quadrado sobre 2. Beleza? Agora é só isolar nosso t, né? Passando o gt ao quadrado sobre 2 para o outro lado, nós temos que h0 é igual a gt ao quadrado sobre 2. E agora, isolando o nosso tempo, temos que, passando o 2 e o g para o outro lado, 2h0 sobre g igual a t ao quadrado. E para deixar na forma padrão, né, como a gente encontra a maioria das vezes, o t vai ser a raiz quadrada de 2h0 sobre g. Beleza? Uma demonstração extremamente simples, que parte de uma forma que a gente já conhece, né? Tem gente que diz que é a forma do sorvetão para queda livre. Eu confesso que eu não gosto muito desse nome, né? Mas ajuda a lembrar, beleza? Então, essa aqui é a demonstração, que é bem simples, da fórmula do termo de queda, beleza? Agora, bora para uma observação bem interessante, né? Que geralmente os professores não colocam, mas eu gosto de comentar, né? Vamos considerar essa forma. Vou considerar o t ao quadrado, para não ter que ficar extraindo a raiz toda hora, né? Então já vou deixar o meu t ao quadrado e vou considerar minha gravidade igual a 10 metros por segundo, né? Aproximadamente a gravidade da Terra. Então vamos considerar primeiro o t igual a 1 segundo, beleza? O tempo de queda dura só 1 segundo. Então vamos ver qual seria a altura, né? Que ela cai nesse 1 segundo. Então 1 ao quadrado tem que ser igual a 2h0 sobre 10. Posso simplificar esse 2 com esse 10. Aqui vai sobrar 5. E 1 ao quadrado é o próprio 1, né? Então passando o 5 para o outro lado, o h0 seria 5 metros. Mas como a nossa gravidade é 10 metros por segundo, a altura também tem que ser em metros, beleza? Então, em 1 segundo, um objeto cai 5 metros, beleza? Então, vamos considerar agora o tempo igual a 2 segundos. Então, 2 ao quadrado tem que ser igual a 2h0 sobre 10. De novo, posso cortar esse 2 com esse 10. Aqui vai sobrar 5. 2 ao quadrado é 4, né? E 4 vezes 5 dá 20. Então, o h0, nessa segunda situação, vai ser 20, né? A altura de queda vai ser 20. Só que lembra que aqui demorou 2 segundos. No primeiro segundo, a gente já caiu 5 metros. Então, no segundo, quanto que falta para chegar a 20? Falta 15. Então, a gente caiu 15 metros. Na primeira vez, no primeiro segundo, a gente cai 5. No segundo, a gente cai 15 metros, né? Bem interessante isso aí. Vamos agora, para finalizar, vamos ver se a gente percebe alguma coisa, se o tempo de queda for 3 segundos. Então, mesmo esquema, 3 ao quadrado é igual a 2h0 sobre 10, que é a gravidade. De novo, cortando 2 com 10, sobra 5. 3 ao quadrado vai ser 9, vezes 5 dá 45. Então, a altura, nesse caso, tem que ser 45 metros. Mas perceba de novo, no primeiro segundo, a gente anda 5 metros. No segundo, a gente anda 15 metros.
E quanto que falta para chegar a 45, né? No terceiro segundo, eu tenho que andar 25 metros. E eu posso continuar isso aqui para sempre, né? Mas só esses três já mostram uma coisa bem interessante. Percebam que no primeiro segundo eu ando 5 metros, no segundo eu ando 15 metros, no terceiro segundo eu ando 25 metros e assim por diante. Percebam que a gente tem uma PA aqui. E qual que é a razão dessa PA? É 10, que é justamente o valor da gravidade que a gente considerou no início, né? Coincidência. Se a gravidade fosse diferente, né? Se a gravidade fosse 5, 2, a PA também ia variar também o valor da gravidade, beleza? 2, 5, tanto faz o valor que você usasse, beleza? É algo bem interessante que ajuda a gente em algumas questões, né? Já vou demonstrar isso. E em outros tipos de exercício, às vezes ele não dá um valor exato, né? Ele dá uma letra. Então, por exemplo, no primeiro segundo ele pode dizer que anda X metros. Quanto que a gente vai andar no segundo segundo, né? Só perceber que daqui para cá, a gente multiplicou por 3. Então também vamos multiplicar por 3 aqui, ó. Então no segundo segundo a gente anda 3x. De novo, daqui para cá, a gente multiplica por 5. Então daqui para cá, também vou multiplicar por 5. Então seria 5x. E assim por diante, né? O próximo seria 7x, 9x, e assim por diante. Beleza? Então, só essas duas ideias, que são simples, mas geralmente nem sempre são mostradas para os alunos, né? A gente consegue resolver algum tipo de exercício, beleza? E sem fazer muita conta. É isso que eu quero mostrar para vocês agora, beleza? Pegar essa ideia, vamos resolver algumas questões. Bora lá. Então, eu peguei 3 questões de vestibular diverso, né? E essa primeira questão diz: um corpo largado com velocidade inicial igual a zero, né? Foi abandonado, caiu de uma altura de 80 metros. Que distância ele percorre durante o terceiro segundo de queda, né? Então vamos trabalhar com aquela ideia. 80, separando ele naqueles intervalos que a gente achou, né? 5 é a mesma coisa que 5 mais 15 mais 25 mais 35. Se você fizer essa soma, né? Você acha 80, suave. O 5 é o primeiro segundo, o 15 é o segundo, o 25 é o terceiro, o 35 é o quarto. Como ele pede durante o terceiro segundo de queda, é justamente o 25. Beleza? E só com essa ideia a gente já mata a questão. Resposta na letra B. Suave sem fazer conta. Percebe que eu usei uma linha só para resolver esse exercício. Muito simples. Só com uma ideia que nem sempre é mostrada para vocês, né? Infelizmente. Então, feita a primeira questão, já podemos para a próxima. Bora lá. A segunda questão é bem parecida com a última, né? Ele diz que um corpo cai em queda livre de 80 metros também, considerando a gravidade local igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Durante o último segundo de queda, o corpo cai em metros, né? Então, de novo, 80, separando nos intervalos. 5, mais 15, mais 25, mais 35. Aqui é o primeiro segundo, segundo, terceiro segundo e o quarto segundo. Ele demora 4 segundos para cair completamente, né? Chegar até o solo. Como ele pede o último segundo de queda, é justamente o 35. Beleza? E de novo a gente já mata a questão sem muito esforço, beleza? Só com uma linha a gente já resolve a questão em menos de 10 segundos, beleza? Essa foi a segunda, bora para a última questão, bora lá. Beleza, a última questão diz que um objeto em queda livre percorre uma distância x durante o primeiro segundo de queda, desprezando as forças resistivas, né, a resistência do ar, e considerando a seleção da gravidade constante ao longo de todo o percurso, a distância percorrida por esse objeto durante o quarto segundo de queda corresponde a... Novamente aquela ideia que eu também trouxe para vocês, né? Nem sempre ele dá um valor que ele cai, ele pode botar uma letra, né? Fica uma questão mais algébrica, mas não tem segredo nenhum. É a mesma coisa que a gente já tinha feito, forma-se uma PA, né? Então no primeiro segundo ele vai andar x, no primeiro segundo ele anda x, no segundo ele vai andar 3x, no terceiro segundo ele anda 5x, e o que ele está pedindo, né? No quarto segundo ele vai andar 7x, beleza? Isso aqui é uma PA também de razão 2x. Olha só que bacana. Como ele está pedindo no quarto segundo de queda, ele vai andar 7 vezes a distância inicial. Beleza? E a gente vai a resposta aqui na letra C. Queda livre é um assunto bem tranquilo, né? É só usar as formas que a gente usa em cinemática mesmo. Mas tem algumas ideias que podem poupar tempo.
A coisa mais importante quando você faz um concurso, quando você faz uma prova, é você não perder tempo em questões simples, né? Em nenhuma questão, no caso, né? Mas principalmente nas questões fáceis. Então, essa é uma ideia que você pode usar e resolver a questão muito simples, de uma forma muito simples e muito rápida, beleza? Isso te ajuda a ganhar confiança na prova e também ajuda a ganhar tempo, que é a coisa mais importante, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero ter curtido. Se possível, deixar um like para fortalecer o seu trabalho. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixa nos comentários, beleza? Se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Show? Valeu!